segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, estima-se que 60% da população brasileira tenha nódulos da tireoide em algum momento da vida, mas que apenas 5% são cancerígenos. É muito comum em mulheres, mas os homens não estão descartados de terem a doença, viu? Recentemente, o cantor sertanejo João Neto anunciou ter sido diagnosticado com câncer de tireoide e que faria uma cirurgia para a retirada da glândula. E aí nós convidamos o médico especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, Dr. Luiz Otávio de Souza Renó, para falar sobre o câncer e cirurgia de tireoide. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita, viu? Até confundimos porque tem o Zé Neto, João Neto, mas o que importa é que precisamos falar sobre esse tipo de câncer, né? Sim, o câncer de tireoide tem uma incidência muito alta, principalmente na população feminina, mas o acometimento dos nódulos de tireoide é mais comum nas mulheres, mas a proporção nos homens de câncer é maior, quando eles o têm. Então, esses aí são alguns dados interessantes. Geralmente, uma proporção de a cada 3 mulheres, a cada 3 pessoas que têm nódulos, 3 são mulheres e um é homem. Só que a proporção é inversa em relação à malignidade desses nódulos. A dos homens aumenta. Aumenta então, a incidência de câncer quando ele tem nódulo. A gente tem um vídeo do João Neto quando ele contou para o pessoal nas redes sociais que ele estava com câncer. Olha só. Sim, eu vi o vídeo dele. Oi, gente, tudo bem com vocês? Um assunto com vocês aqui é um pouco sério. Todo final de ano eu costumo fazer todos os meus exames de rotina, um check-upão geral, né? E no final do ano, dia 23 de dezembro, eu recebi um diagnóstico não muito legal. Eu tô com câncer na tireoide. Eu vou começar meu tratamento agora, né, lá no Hospital de Câncer de Barretos. Vou precisar de fazer uma cirurgia, né, para retirada da glândula. E vou precisar de ficar um tempo em repouso absoluto, mais quieto, sem poder falar. Olha só, então, doutor, para a gente começar, porque ele contou ali o diagnóstico, o tratamento e também depois da cirurgia, o que ele vai precisar fazer, né? Então, vamos por partes, começando. Como é que a pessoa consegue descobrir, ser diagnosticada com câncer de tireoide? Olha, o tumor de tireoide ele é insidioso, geralmente não aparece, né? A sintomatologia é muito pobre. E quando apresenta algum sinal ou sintoma, tem um sinal geralmente indicativo que já está avançado. O mais comum, quando se apresenta, é um carocinho aqui na frente da região cervical, que a gente fala, dessa parte do pescoço, na parte baixa aqui. Ou alterações vocais também pode ocorrer, quando afeta o nervo da voz. No caso dele aí, o colega cirurgião que vai operar, realmente é uma situação que a gente fica um pouco mais preocupado, porque a tireoide nossa, ela fica no compartimento central do pescoço, envolta por estruturas nobres, né? E é a comunicação do nosso sistema nervoso central com o organismo. E por ela passam 4 nervinhos muito importantes, que são os nervos que fazem a nossa corda vocal se mobilizar. Olha só. Então, por isso, nessa situação, o colega cirurgião ele vai fazendo um serviço excelente. A gente consegue mostrar aqui a estrutura, Sim, né? Eu pedi para mostrar essa imagem aí. Então, aqui, nesse caso aí, a laringe, né? Aquele local que está apontado lá, a laringe, é onde aquela caixinha ali é a cartilagem tireoide. Tá. Por trás dela ficam as estruturas que são as cordas vocais, que fazem que elas mexem. O ar, quando passa por elas, fazem uma vibração para produzir a voz, entendeu? E quem faz ela ficar tensa ou mobilizar e fechar, abrir e fechar, são os nervinhos, que daí, no caso, nessa imagem não tem, mas eles podem ser vistos... Tem uma outra imagem que eu acho que eu enviei para eles, que são os nervos laríngeos superiores e inferiores, que eles são um pouco mais espessos que um fio de cabelo. Então, nossa, sim. Então é tudo muito delicado. Sim, aqui tem, nessa imagem aí, que estava antes ali, tá vendo um amarelinho ali? Posso mostrar aqui? Pode, vamos chegar ali perto. Então, esse daqui é o nervo laríngeo recorrente. Nossa, é fininho, E esse daqui é o laríngeo superior. Esse aqui faz a tensão da prega vocal. Esse nervo aqui é muito importante, principalmente para as mulheres, porque ele é um nervo que ele faz a tensão da prega vocal, então ele dá o tom agudo. O laríngeo inferior, que é aquele outro de baixo ali,
ele faz a mobilização, ele abre e fecha as cordas vocais. Então, qualquer alteração, com o mínimo toque que você dê nele ali, uma reladinha que você dê com bisturi, Já pode afetar. ou uma energia que você utilize, pode ser uma energia elétrica, uma energia harmônica, e aí entra a tecnologia da tireoide, que é fundamental, aí pode alterar esse nervo com uma alteração definitiva ou temporária. Olha só. E como é que é feita a cirurgia? São vários tipos de cirurgia? Então, a cirurgia de tireoide hoje em dia está muito avançada. Tem inúmeros elementos que nós podemos utilizar para abordar o paciente e evitar esse tipo de lesão. Eu, por exemplo, na minha cirurgia, né, na Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, né, onde eu sou membro, tudo, nós temos muitos cursos. Eu fiz curso de energia, fiz curso de tireoide, o START, que é muito legal, um curso só para tireoide mesmo. E eu gosto muito da magnificação. A magnificação é a utilização desse instrumento aqui. Isso daqui se chama... Olha, um óculos. Isso daqui é um óculos, né, com uma armação, mas isso daqui é uma lupa em que ela faz um aumento no intraoperatório em aproximadamente 2,5 a 3 vezes. Nossa. Do campo cirúrgico. Então, o que seria um fio de cabelo, o nervo, ele acaba se transformando numa cordinha. Você começa a identificar mais fácil, melhor, né? e muitas vezes ele tem ramificações quase que microscópicas, assim, muito difícil de identificar. E qualquer alteração cirúrgica ali, qualquer manipulação pode alterar a voz da pessoa. Nossa. A lupa ajuda muito. E dentro da cirurgia nós podemos nos utilizar também hoje em dia do monitor de nervo, que é um aparelho que faz um estudo eletroneurofisiológico intraoperatório, que na minha opinião é fundamental. Ele avalia a função desse nervo durante a cirurgia. Então quando você está operando, é como se fosse uma caneta, eu não consegui trazer aqui, mas ele é uma pontinha bem fina, em que você direcionando com a magnificação, você identifica o nervo e coloca esse aparelho nele, e ele dentro da cirurgia tem um técnico que vai te demonstrar, olha, doutor, o nervo está funcionando muito bem ou não está. Aí, ó, vou mexer aqui, ó, não, doutor, aí mexeu, alterou É muito a onda do nervo. delicada essa cirurgia, então, É uma cirurgia extremamente delicada. Precisa ser feito por especialista mesmo. Tem que... Com certeza. É algo... E, na minha opinião, a magnificação, esses elementos são fundamentais hoje em dia. Perfeito. A gente tem uma pergunta já, ó, de alguém que está compartilhando e assistindo com a gente. A Marilce de Niterói, Rio de Janeiro. Oi, Lelê, você é uma linda, muito obrigada. Marilce, um beijo para você. Eu fiz biópsia do nódulo da tireoide e deu Bethesda 3, é isso que você fala? Isso, classificação de Bethesda. Esse resultado não diz se é maligno ou não. Já fiz a reavaliação da biópsia e deu o mesmo resultado. Um médico diz que devo operar, o outro diz que não. Estou desorientada. Existe algo que eu possa fazer? Ela já fez 2 punções, então, né? Já. Certo. Então é o seguinte, a classificação de Bethesda. Bethesda é uma cidade da Europa que foi feito um consenso em que eles estudaram a celularidade. Não é biópsia, tá? O termo, assim, podemos utilizar, mas o termo correto é celularidade. Você vê a célula, nesse caso. Você não vê a peça por inteiro. A peça por inteiro chama-se anátomo patológico. Ela tem 2 opções nesse caso. Já que ela tem 2 punções Bethesda 3, em que o índice de malignidade nessa questão gira em torno de 12% a 15%, ela pode fazer antes de operar, e é baixo, né? 12% a 15% é baixo. A gente considera baixo. Tá. Mas para ela ter certeza mesmo, tem hoje em dia um exame que se chama pesquisa molecular, que é um teste genético da punção. Né? E daí existem vários. Que dá uma forma dela se orientar também, porque às vezes fica fala uma coisa... Porque daí ele vai ver uma cadeia de genes, ele vê um painel genético dessa punção dessa célula, e nesse painel genético ele tem uma sensibilidade, especificidade maior que 98%. Então é muito bom. Depende, daí tem vários tipos de painéis, mas ela pode, se ela não quiser muito não operar, ela pode fazer essa investigação aí com uma pesquisa molecular dessa punção. Perfeito. E, doutor, depois de diagnosticado com câncer de tireoide, necessariamente a pessoa vai precisar fazer a cirurgia? Se houver o diagnóstico... Então, daí existem muitos estudos. Eu sigo o protocolo da Associação de Tireoide Americana, que é o protocolo da Associação Brasileira, né? Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Eu opero praticamente todos. Tá. Existem alguns serviços enormes aí, por exemplo, na Itália, na Coreia, em que eles não operam o microcarcinoma papilífero, que é uma conduta muito semelhante ao que o pessoal da urologia toma em alguns tumores de próstata. No caso nosso protocolo é tumor menor que 1 centímetro, considerado microcarcinoma.
Eu, assim, eu prefiro operar, sabe? Eu sou mais pra a favor da garantir, né? assim, tem muitos estudos mostrando que dá para acompanhar, mas eu prefiro, sempre que tem o diagnóstico de câncer, eu prefiro fazer a cirurgia. Perfeito. E daí, depois da cirurgia, como é que é o protocolo? A pessoa vai precisar fazer a reposição de hormônios? Como é que funciona tudo isso? Então, existem técnicas de cirurgia, né? Geralmente, eu faço a tireoidectomia total. Isso aqui é aquele desenho que eu mostrei, né? Aqui é a traqueia, onde passa o ar, aqui é a cartilagem tireoide, aqui fica a cordinha vocal e aqui em cima tem aqueles dois nervinhos que vêm de cima e os dois de baixo. Geralmente, quando você tem um tumor maligno, o ideal é retirar por completo a tireoide. Daí nós fazemos isso. A tireoide é uma glândula e ela produz um hormônio. Esse hormônio é fundamental para o nosso organismo. Eu brinco, é o hormônio do metabolismo. Sem ele, você apresenta ganho de peso, a unha fica fraca, queda de cabelo. E tem o contrário também, se você toma muito hormônio, se a tireoide tem um hipertireoidismo, que é uma doença benigna, mas que pode ocorrer, emagrece, perde peso, o olho pode aumentar o olho, tem uma série de elementos que acontecem, que pode ocorrer devido ao hiper ou ao hipotireoidismo. Quando você retira ela por completo, você vai ter o hipotireoidismo. Aí você tem que fazer a reposição com hormônio. É um hormônio sintético, né? E aí é para sempre? Sim, pro resto da vida. Tá bom. Daí tem que tomar pro resto da vida, esse hormônio. Mas aí também, fazendo essa reposição, continua a vida normal? Sim, daí a vida normal tem que fazer, tem a longo prazo. Aí, assim, eu como cabeça e pescoço, quando eu tenho que fazer um controle oncológico do paciente, eu acompanho. Quando é benigno, geralmente eu encaminho para o colega endocrinologista que tem uma expertise maior no segmento clínico desses pacientes, né? Mas eu sempre acompanho junto. Mas é pro resto da vida. E tem que tomar cuidado com algumas... Sempre que você toma alguma coisa que é exógeno, que não é do seu próprio organismo, precisa ter um controle rigoroso, né? Chegou mais uma pergunta pra gente? Sim. A Cacilda, boa tarde, Lele e Dr. Luiz. Gostaria de saber quem tem hipotiroidismo é mais propenso a ter câncer de tireoide? Então, a questão é que quem tem o hipotiroidismo tem uma tendência maior a apresentar nódulos de tireoide. Não necessariamente vai ser um câncer. Mas quem tem um nódulo tem uma probabilidade maior de... que o nódulo nada mais é que uma replicação anômala. Só que existem nas cadeias de replicação celular, tem a neoplasia maligna, que é o câncer, e tem a neoplasia benigna, que é o nódulo, geralmente, o nódulo coloide, que é o mais comum que incide. Estava correto aqueles dados que você citou lá, muito bons os dados, inclusive. Então, geralmente é benigno. 80% dos nódulos, geralmente, eles são benignos, entendeu? E 20% a 25% são malignos. Mas mas respondendo diretamente, o hipotireoidismo, eu não acredito que seja uma tendência maior, mas quem tem um nódulo, sim. Perfeito. Né? Tem mais uma pergunta da Kátia Rejane. Eu ganho peso com muita facilidade. Existe algum indício hormonal que possa ser um sinal de ter problemas com tireoide? Então, você pode fazer uma medição tem um hormônio, a tireoide, ela faz parte do eixo hipotálamo-hipófise. Então, ela vem lá do sistema nervoso central nosso, ela media com o TSH, que é o hormônio que estimula ela, entendeu? Aí, é o que eu falei, tem que fazer uma investigação. Muitas vezes você tem o hipotireoidismo subclínico, né? Eu não vou entrar muito, que é um pouco mais dos colegas endócrinos, mas assim, pode ser, dá para se caracterizar com o exame de sangue através dos hormônios da tireoide, que são vários, né? Não é só um, tem 3 aí no mínimo que precisam ser avaliados. Pode-se ter uma avaliação para saber se o paciente realmente está ganhando peso por causa da tireoide ou se tem outros fatores envolvidos, os hormônios femininos, por exemplo. O diagnóstico precoce, ele favorece no tratamento? Sem dúvida nenhuma. Então, assim, até a década de 80, o diagnóstico de tumor de tireoide não era muito comum. Porque ela como eu falei, é insidiosa. Ela aparece muito com ultrassom. Com o advento da explosão dos exames de ultrassom, a partir da década de 90, explodiram os casos de câncer de tireoide. Por quê? Diagnóstico precoce. Então, se você tem um diagnóstico precoce, consegue extirpar aquela lesão, que é uma lesão com uma alteração de replicação celular de forma breve, obviamente que vai ser fundamental para o paciente, né? A gente sabe que acontece mais em mulheres do que homens. Certo. Tem alguma outra característica que seja relevante e acaba acontecendo mais essa doença, acometendo? Então, alguns profissionais de saúde que têm exposição à radiação, por exemplo, técnicos de raio-x, os nossos próprios médicos, fisioterapeutas que trabalham de UTI,
ela é muito sensível à radiação, a tireoide. Então, a pessoa que tem essa exposição à radiação tem que tomar mais cuidado, fazer exames de controle com maior rigor, porque ela é extremamente sensível. Tem que se pensar que a tireoide replica, ela tem a unidade dela, que chama unidade folicular, que são os que produzem o coloide, que coloca o hormôniozinho dentro do sangue, vamos dizer assim, para ser bem simples. E essas são unidades que sempre se replicam. Então, qualquer energia externa, ou alteração, uma radiação, por exemplo, que interfira ali, que possa alterar o ciclo celular, pode levar a uma alteração, formação de um nódulo, que aí, de novo, pode ser maligno ou benigno. Entendi. Alguns tumores de tireoide, eles têm um fator familiar. Foi feita uma pesquisa no... Genético, então. Então tem um fator genético também, pro carcinoma papilífero, e tem um até, que é um tumor muito raro, que se chama carcinoma medular de tireoide, que esse sim, você faz até a pesquisa de um pró-oncogene, chama pró-oncogene RET. Você faz a investigação quando alguém na família tem. Mas é muito raro. Eu, na minha carreira, aí, que já tenho quase 12 anos de cabeça e pescoço, eu tive um caso. Olha só, tem mais uma pergunta pra gente. A Mara. Boa tarde, Lele e doutor. Oi, Mara. Sobre o câncer e os nódulos de tireoide, o fator hereditário pode ser um sinal de cuidado? Se alguém de nossa família já teve, eu deveria me cuidar? Eu acho que eu acabei de explicar, né? Respondeu. Não, mas vamos responder aí, né, Amada? Tem sim, quem tem antecedente familiar tem que fazer uma investigação mais completa. E tem que ficar mais em cima aí do... Tem como a gente prevenir, se cuidando de alguma forma, alimentação, além de evitar essa exposição com... Tem muitos estudos hoje em dia, né, em volta. Não foi comprovado, não posso te falar aqui, porque eu gosto muito de dados científicos, concretos, estudos, né? O que eu sei é a exposição à radiação e fatores hereditários. Agora, Perfeito. Com certeza, alimentação saudável, né, hábitos saudáveis, eles ajudam na prevenção. Perfeito, doutor. Certeza. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso Santa Receita, viu? Olha só, gente, se você tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato com o Dr. Luiz, ele atende na clínica em Guaratinguetá, o DDD é 12 99751-6441. Tem o Hospital Frei Galvão em Guaratinguetá também, é 12 3128-3800. E na clínica Viva Cunha, 12 3111 1520, certo? Certinho. Seja sempre muito bem-vindo, muito obrigado obrigada, por viu? poder explanar para a população aí. Com certeza, é um assunto que precisa ser sempre muito bem tratado, não é não?